universo onde nossas melhores teorias deixam de funcionar. Não porque faltem dados ou tecnologia, mas porque as próprias regras da realidade começam a se quebrar. Um lugar tão extremo que o espaço e o tempo, tal como os entendemos, poderiam deixar de existir. Bem-vindos ao Cientista dos Sonhos. Hoje nos aprofundamos em uma das fronteiras mais profundas da física moderna, para responder a uma pergunta fascinante: o que realmente acontece no comprimento de Planck? Nesta jornada exploraremos os limites do observável, o choque entre a mecânica quântica e a relatividade, e por que esta escala diminuta é chave para compreender a origem do universo, a gravidade quântica e a estrutura última da realidade. Tudo com um foco claro, rigoroso e tranquilo, ideal para se deixar levar pelo conhecimento. Fique até o final e, se este tipo de ciência profunda te acompanha bem antes de dormir, inscreva-se e continue explorando o cosmos conosco. Desde que o ser humano levantou a vista para o céu, tem tentado entender do que é feito o universo. Durante milhares de anos, nossa percepção esteve limitada pelos sentidos. O mundo parecia contínuo, sólido, estável. As montanhas eram massas indivisíveis. O ar, algo invisível, mas uniforme. A matéria, em aparência, não tinha estrutura interna. Mas essa intuição começou a se quebrar. Com a invenção do microscópio, descobrimos que o aparentemente contínuo era composto de partes menores. As células revelaram um mundo oculto dentro dos seres vivos. Mais tarde, a química mostrou que toda a matéria era feita de átomos. E por um tempo, acreditou-se que o átomo era o tijolo fundamental da realidade. Não era. No início do século XX, a física voltou a quebrar o limite. O átomo tinha núcleo, elétrons, e dentro do núcleo apareceram prótons e nêutrons. Depois vieram os quarks. Cada avanço nos levava a uma escala menor, a uma camada mais profunda da realidade. Era como se o universo aceitasse ser desmontado peça por peça. Esta história poderia dar a impressão de que sempre é possível ir além. Que não importa quão pequeno seja algo, sempre haverá algo ainda menor esperando ser descoberto. Mas aqui surge uma pergunta crucial. E se não fosse assim? E se existisse um limite fundamental? Não um limite imposto pela nossa tecnologia, mas pela própria natureza do universo. Para entender esta pergunta, é preciso esclarecer algo importante. Observar não é um ato passivo. Para ver algo, devemos interagir com ele. Em física, isso significa enviar energia, luz, partículas, ondas. Quanto menor o objeto que queremos observar, maior energia precisamos para detectá-lo com precisão. Este princípio não é uma limitação humana. É uma regra do universo. Quando observamos uma galáxia distante, usamos luz de baixa energia. Quando queremos ver estruturas microscópicas, usamos elétrons acelerados. E quando queremos explorar escalas subatômicas, recorremos a colisões de partículas a energias enormes, como as do grande colisor de Hadrons. Até agora, esta estratégia funcionou, mas apenas até certo ponto. À medida que aumentamos a energia para observar coisas cada vez menores, entramos em um território perigoso. A energia não é algo abstrato. Tem massa equivalente. E a massa curva o espaço-tempo. Isso não é uma metáfora. É uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. Aqui é onde a história muda. Se tentássemos observar uma região do espaço extremamente pequena, concentrando uma enorme quantidade de energia nela, essa energia poderia colapsar o espaço-tempo e formar um buraco negro. Ou seja, ao tentar ver o que há em escalas ultradiminutas, poderíamos destruir a informação que tentamos observar.
O universo, de alguma forma, se protege a si mesmo. Isso nos leva a uma ideia inquietante. Talvez exista uma escala mínima abaixo da qual o conceito de medir deixa de fazer sentido. Não porque não saibamos como fazê-lo, mas porque o próprio ato de observar se torna fisicamente impossível. Essa escala é o comprimento de Planck. Mas antes de falar de números, o importante é o conceito. O comprimento de Planck não surge de um experimento isolado, nem de uma decisão arbitrária. Aparece quando combinamos três pilares da física: a gravidade, a mecânica quântica e a relatividade. Três teorias que descrevem o universo com enorme precisão, mas que raramente se encontram no mesmo cenário. Quando o fazem, apontam para um limite. Até essa escala, falamos de espaço e tempo como se fossem um cenário contínuo, como um tecido suave sobre o qual ocorrem os eventos do universo. Mas ao nos aproximarmos deste limite extremo, essa imagem começa a se quebrar. As equações deixam de se comportar bem. As previsões perdem sentido físico. Não é apenas que não sabemos o que há além. É que talvez não exista um além no sentido clássico. Isso levanta uma pergunta profunda. O que significa realmente pequeno? Em nossa vida cotidiana, sempre podemos dividir algo em partes menores. Mas na física moderna, essa intuição pode falhar. O próprio espaço poderia ter uma estrutura mínima, uma espécie de resolução fundamental do universo. Se isso é verdade, então o espaço não seria infinitamente divisível. Haveria um ponto em que falar de distâncias menores não teria significado físico, como tentar medir algo menor que um pixel em uma tela. E com o espaço, o tempo também entra em jogo. Se existe uma distância mínima, poderia existir também um intervalo mínimo de tempo. Um tique fundamental do universo. Além desse instante, as noções de antes e depois poderiam se desfazer. Este não é um problema técnico, é um problema conceitual. A ciência moderna tem avançado, assumindo que o espaço e o tempo existem como um fundo contínuo. Mas ao nos aproximarmos deste limite último, essa suposição começa a parecer frágil. Talvez o espaço e o tempo não sejam o cenário da realidade, mas uma consequência emergente de algo mais profundo. E aqui é onde a observação, tal como a entendemos, chega à sua fronteira final. Não porque o universo seja demasiado pequeno, mas porque nossas ideias, forjadas em um mundo macroscópico, deixam de ser suficientes. O comprimento de Planck marca o ponto onde a pergunta já não é o que há de mais pequeno, mas o que significa existir nessa escala. Quando se menciona o comprimento de Planck, costuma-se apresentá-lo como um número extraordinariamente pequeno. Tão pequeno que se torna quase inútil tentar imaginá-lo. Aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. Uma cifra que, por si só, não diz muito. E, no entanto, reduzir o comprimento de Planck a um simples número é perder o essencial. O comprimento de Planck não é importante por ser pequeno. É importante pelo que representa. Para começar, esclareçamos o que é, em termos simples. O comprimento de Planck é uma escala fundamental de distância que surge quando combinamos três constantes básicas da natureza: a velocidade da luz, a constante de Planck e a constante gravitacional. Cada uma pertence a um domínio distinto da física. E isso não é uma coincidência. A velocidade da luz aparece na relatividade, marca o limite máximo de velocidade no universo e conecta o espaço com o tempo. A constante de Planck é o coração da mecânica quântica. Define a escala na qual a energia e a matéria se comportam de forma discreta, probabilística. A constante gravitacional
descreve a gravidade, a curvatura do espaço-tempo produzida pela massa e pela energia. Durante muito tempo, essas três constantes viveram em teorias separadas. Funcionavam bem em seus próprios territórios. A relatividade geral explicava planetas, estrelas e galáxias. A mecânica quântica descrevia átomos e partículas subatômicas. A gravidade, curiosamente, ficava fora do mundo quântico. Mas quando essas três constantes são combinadas matematicamente, aparece uma escala natural de comprimento, não imposta pelo ser humano, não definida por uma unidade arbitrária. Uma escala que parece estar escrita nas próprias regras do universo. Isso é o comprimento de Planck. Agora, aqui é onde costuma surgir um mal-entendido. O comprimento de Planck não é a unidade mais pequena possível, como se o universo fosse feito de regras perfeitamente alinhadas desse tamanho. Tampouco é o tamanho de uma partícula, nem uma espécie de grão físico detectável. Não é algo que possa ser observado diretamente com um microscópio mais potente. É, antes de tudo, uma fronteira conceitual. Para entender por quê, pensemos em como funcionam nossas teorias atuais. A relatividade geral descreve o espaço-tempo como algo contínuo, suave, deformável. Não há saltos, não há pixels. O espaço pode curvar-se tanto quanto seja necessário. O tempo flui de maneira contínua. A mecânica quântica, em contrapartida, nos diz que a energia, a interação e a informação vêm em pacotes, que há incerteza fundamental, que nem tudo pode ser conhecido com precisão infinita. Enquanto nos movemos em escalas grandes, ou mesmo subatômicas, essas teorias podem se ignorar mutuamente sem grandes problemas. Mas quando descemos a escalas extremas, ambas exigem ser ouvidas ao mesmo tempo. E aí é onde o comprimento de Planck aparece como um sinal de advertência. Se tentarmos descrever uma região do espaço do tamanho do comprimento de Planck, usando relatividade geral, as equações prevêem curvaturas tão extremas que o conceito clássico de espaço-tempo deixa de fazer sentido. Se o fizermos a partir da mecânica quântica, as flutuações de energia tornam-se tão violentas que o próprio espaço começa a se comportar como um objeto quântico. Em outras palavras, nossas ferramentas conceituais deixam de ser confiáveis. Isso é crucial. O comprimento de Planck não nos diz, aqui há algo concreto. Nos diz, a partir daqui, não sabemos o que estamos descrevendo. Por isso, não é correto pensar no comprimento de Planck como uma parede sólida do universo. É mais como uma névoa espessa. Sabemos que há algo além, mas nossas lanternas teóricas não iluminam o suficiente. Antes de avançar, lembre-se que você pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as do link disponível no vídeo, e assim poderá desfrutá-las a qualquer momento, e sem incômodas interrupções por anúncios. Agora bem, continuando. Outro erro comum é imaginar que o comprimento de Planck é simplesmente o próximo degrau, depois dos quarks, ou das partículas fundamentais. Não é. As partículas existem dentro do espaço-tempo. O comprimento de Planck questiona a estrutura do espaço-tempo em si. Não estamos falando de o que há dentro de algo, mas de o que é esse algo. Neste ponto, a física deixa de ser uma lista de objetos e se torna uma reflexão sobre os fundamentos. O espaço é algo contínuo ou discreto? O tempo é uma dimensão fundamental ou uma consequência emergente? Faz sentido falar de distância quando as flutuações quânticas do espaço são maiores que a própria distância que tentamos medir? O comprimento de Planck marca o limiar onde estas perguntas deixam de ser filosóficas e se tornam inevitáveis. Também é importante esclarecer o que o comprimento de Planck não é.
Não é uma previsão experimental confirmada. Não medimos diretamente distâncias desse tamanho. Tampouco é uma garantia de que o espaço esteja pixelado exatamente nessa escala. É possível que a estrutura real do universo seja mais complexa. O que sabemos é que qualquer teoria que tente unificar a gravidade com a mecânica quântica terá que enfrentar essa escala. Não pode ignorá-la. É o ponto onde as equações atuais se rompem e onde novas ideias são necessárias. Por isso, o comprimento de Planck aparece uma e outra vez em teorias de gravidade quântica. Na teoria de cordas, define o tamanho típico das cordas fundamentais. Na gravidade quântica de laços, estabelece a escala mínima na qual o espaço pode ter área ou volume definidos. Em outras aproximações, marca o início de um regime completamente novo de física. Mas mesmo sem aceitar nenhuma dessas teorias, o comprimento de Planck já cumpre uma função essencial. Nos lembra que o universo tem limites conceituais. Durante séculos, a ciência avançou sob a ideia de que, com suficientes instrumentos e equações, tudo podia ser descrito. O comprimento de Planck sugere algo distinto. Sugere que há regiões onde nossas categorias habituais, espaço, tempo, distância, deixam de ser úteis. Não porque o universo seja incompreensível, mas porque estamos usando a linguagem errada. E talvez esse seja seu significado mais profundo. O comprimento de Planck não é o fim do conhecimento, mas o começo de uma nova forma de pensar a realidade. Um ponto onde o universo nos obriga a abandonar intuições cômodas e a aceitar que a estrutura última do mundo pode ser radicalmente distinta de tudo o que experimentamos. Não é apenas um número pequeno, é o lugar onde nossas teorias param. E nossa curiosidade começa de verdade. Por que não podemos medir nada menor? Se se fala dos limites da observação, é comum pensar em tecnologia, em telescópios insuficientes, microscópios imperfeitos, sensores que ainda não inventamos. Mas o limite de que falamos aqui não tem a ver com engenharia. Não é um problema que possa ser resolvido com mais orçamento, melhores materiais ou décadas de avanço técnico. É um limite imposto pelas próprias leis da natureza. Para entendê-lo, devemos começar por uma ideia simples mas profunda. Medir algo sempre implica interagir com ele. Não existe a observação passiva. Cada medição é um intercâmbio. Em física, isso significa energia. Se queremos medir a posição de um objeto, devemos iluminá-lo com algo. Um fóton, um elétron, uma onda. Quanto menor o objeto que queremos observar, mais curta deve ser o comprimento de onda do instrumento que usamos. E quanto mais curta é o comprimento de onda, maior é a energia associada. Este não é um detalhe técnico, é uma relação fundamental do universo. Aqui entra em jogo o princípio de incerteza de Heisenberg. Frequentemente se apresenta como uma limitação do nosso conhecimento, mas na realidade é uma propriedade física do mundo. O princípio nos diz que não podemos conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, certos pares de magnitudes, como a posição e o momento de uma partícula. Se tentarmos localizar uma partícula em uma região do espaço cada vez menor, a incerteza em sua energia e momento aumenta. Não porque nossos instrumentos sejam ruins, mas porque assim funciona a realidade em nível quântico. Isso tem consequências diretas. Para medir distâncias extremamente pequenas, precisamos usar partículas ou radiação de energia extremamente alta. Mas essa energia não é inofensiva. A energia tem massa equivalente, e a massa curva o espaço-tempo. Aqui é onde a gravidade entra em cena de uma forma inesperada. Em nossa experiência cotidiana, a gravidade é fraca.
Podemos ignorá-la quando estudamos átomos ou partículas, mas quando concentramos enormes quantidades de energia em um volume diminuto, a gravidade deixa de ser desprezível, torna-se dominante. Imagine tentar observar uma região do espaço tão pequena que se aproxima do comprimento de Planck. Para isso, você precisaria concentrar uma quantidade colossal de energia em um ponto extremamente reduzido. Essa concentração de energia faria com que o espaço-tempo se curvasse de forma extrema. Segundo a relatividade geral, se energia suficiente se concentra em uma região suficientemente pequena, forma-se um buraco negro. Este é o ponto crucial. Ao tentar observar distâncias menores que o comprimento de Planck, o próprio ato de medição colapsaria a região observada em um buraco negro. A informação que você tentava obter ficaria oculta atrás de um horizonte de eventos. Em vez de ver mais, você veria menos. O universo responde à nossa tentativa de olhar demasiado de perto, fechando a cortina. Este resultado não depende de uma teoria especulativa. Surge diretamente de combinar dois princípios bem estabelecidos: a mecânica quântica e a relatividade geral. Separadamente, ambas funcionam de maneira extraordinária. Juntas, nos dizem que existe um limite natural à resolução do espaço. Não é uma barreira artificial, é uma consequência inevitável. Isso nos leva a uma ideia profunda. Há escalas que não só são difíceis de observar, mas fisicamente impossíveis de observar. Não porque algo nos impeça, mas porque a própria estrutura do universo o proíbe. Neste ponto, o conceito clássico de medição se rompe. Normalmente assumimos que podemos, em princípio, observar qualquer coisa se usarmos a ferramenta adequada. Mas em escalas extremas, a ferramenta se torna o problema. A energia necessária para observar destrói aquilo que queremos observar. Isso também nos obriga a repensar o que entendemos por distância. Se não podemos medir uma distância menor que certo limite, então essa distância deixa de ser uma magnitude física operativa. Pode existir em uma equação formal, mas não como algo que possa ser verificado ou ter significado experimental. O comprimento de Planck emerge exatamente neste cruzamento. É a escala na qual a energia necessária para medir uma distância é suficiente para converter essa região em um buraco negro, não um pouco maior, não um pouco menor. Justo aí. Por isso não é uma casualidade matemática. É o ponto onde a gravidade e a mecânica quântica se encontram em conflito direto. Uma exige energia alta para observar escalas pequenas. A outra castiga essa energia com curvatura extrema do espaço-tempo. Este conflito nos diz algo importante. O espaço não pode se comportar como um fundo passivo em todas as escalas. Em certo nível, o espaço responde, reage, torna-se dinâmico de uma maneira radical. Além disso, este limite não depende de usarmos luz, partículas ou qualquer outro método imaginável. Não importa quão engenhosa seja a técnica. Qualquer forma de observação que tente resolver detalhes menores requer energia. E a energia sempre tem consequências gravitacionais. Este é um ponto que frequentemente é ignorado. Não se trata de que ainda não sabemos como medir escalas menores. Trata-se de que não existe um método coerente para fazê-lo sem violar as próprias leis físicas que conhecemos. O comprimento de Planck, então, não é apenas um número conveniente. É o sinal de que chegamos à beira da aplicabilidade de nossos conceitos clássicos. Além dessa beira, falar de medir, distância ou observação pode deixar de fazer sentido. E isso tem implicações profundas. Se não podemos observar diretamente,
o que ocorre em escalas menores. Então, qualquer teoria sobre esse regime deve ser construída de forma indireta, através de consistência matemática, princípios gerais e consequências observáveis em escalas maiores. Isso é o que faz da gravidade quântica um dos maiores desafios da física moderna. Não só porque é matematicamente difícil, mas porque nos movemos em um terreno onde a experimentação direta é, em princípio, inacessível. No entanto, este limite não deve ser visto como uma derrota. É um guia. Nos diz onde nossas intuições deixam de funcionar e onde precisamos de novas ideias. A impossibilidade de medir além do comprimento de Planck não é uma falha do conhecimento humano, é uma característica do universo, uma pista profunda sobre sua estrutura interna. Em vez de um universo infinitamente divisível, nos enfrentamos a um que parece nos dizer: até aqui você pode perguntar com as ferramentas atuais. Além disso, você precisa de uma nova forma de entender a realidade. E é precisamente esse limite, firme e silencioso, que transforma o comprimento de Planck em algo mais do que uma curiosidade matemática. O transforma em uma fronteira física real. Um lembrete de que, mesmo na ciência, há horizontes que não se cruzam olhando mais forte, mas pensando de outra maneira. Em nossa vida cotidiana, o espaço parece perfeitamente contínuo. Podemos dividir uma distância pela metade, e depois outra vez, e outra mais, sem nunca encontrar um limite evidente. Entre dois pontos sempre parece haver outro ponto. Essa ideia está tão profundamente arraigada em nossa intuição que raramente a questionamos. Para nós, o espaço é um cenário liso, estável, ininterrupto. Mas a física moderna nos convida a duvidar dessa certeza. Ao longo da história, muitas coisas que pareciam contínuas acabaram por não ser. A água, por exemplo, parece uma substância uniforme. No entanto, ao observá-la com suficiente detalhe, descobrimos que é formada por moléculas. A matéria sólida parece compacta, mas é composta em sua maioria por espaço vazio. Mesmo a energia, que durante séculos se pensou contínua, acaba por vir em pacotes discretos no mundo quântico. A pergunta, então, é inevitável. E se o próprio espaço não fosse contínuo? Em escalas extremas, próximas ao comprimento de Planck, o conceito clássico de um espaço suave começa a falhar. Não porque tenhamos provas diretas de uma estrutura granular, mas porque nossas teorias deixam de descrevê-lo de forma coerente. As equações que funcionam tão bem em escalas grandes tornam-se instáveis, imprevisíveis. Uma forma útil de pensar nisso é com uma analogia visual. De longe, uma praia parece uma superfície contínua. Só ao nos aproximarmos, descobrimos que é formada por grãos de areia. O limite não estava na praia, mas em nossa capacidade de resolução. No entanto, com o espaço, ocorre algo mais radical. Não só poderíamos descobrir grãos, mas o próprio conceito de superfície poderia perder sentido. No regime quântico extremo, o espaço não seria simplesmente uma coleção de blocos diminutos perfeitamente ordenados. Seria algo muito mais dinâmico, algo que flutua. A mecânica quântica nos diz que mesmo o vácuo não está realmente vazio. Está cheio de flutuações, de campos que aparecem e desaparecem. Em escalas normais, essas flutuações são quase imperceptíveis. Mas em escalas próximas ao comprimento de Planck, poderiam dominar completamente o comportamento do espaço. Isso leva a uma ideia inquietante. O espaço-tempo poderia estar constantemente se agitando, se deformando, mudando de maneira caótica. Não como um tecido esticado, mas como uma espuma em ebulição. Um cenário onde não existe uma geometria fixa,
nem uma distância bem definida, por mais que um instante. Aqui começa a se sentir o verdadeiramente estranho. Neste contexto, falar de aqui e ali perde precisão. 2 pontos do espaço poderiam não ter uma distância estável entre eles. O próprio ato de definir uma posição poderia depender do estado quântico do espaço-tempo naquele momento. Isso desafia diretamente nossa intuição mais básica. Durante séculos, o espaço foi considerado o fundo imutável da realidade. Os objetos se moviam dentro dele, mas o espaço permanecia. Einstein já deu o primeiro passo ao nos mostrar que o espaço-tempo pode se curvar, expandir e contrair. Mas mesmo na relatividade geral, o espaço continua sendo algo contínuo. A física quântica, levada ao extremo, sugere algo distinto. Sugere que o espaço não só se deforma, mas que poderia não existir como uma entidade definida em todo momento. Para tornar isso mais tangível, pensemos em uma imagem sonora. Uma nota musical sustentada parece contínua ao ouvido. Mas se observarmos a vibração de uma corda em alta resolução, vemos oscilações discretas. Agora imagine que, ao se aproximar ainda mais, a corda deixa de ser uma corda reconhecível. Só restam flutuações rápidas, sem uma forma estável. Isso poderia ser o espaço em escalas de Planck. Não uma grade perfeita, nem um conjunto ordenado de pixels, mas um regime onde as noções clássicas se dissolvem. Onde o espaço é mais um processo do que um objeto. Algumas teorias sugerem que áreas e volumes poderiam vir em unidades mínimas. Não infinitamente divisíveis, mas quantizadas. Isso não significa que possamos contar blocos de espaço como tijolos. Significa que há um limite para a precisão com que o espaço pode ser definido. Outras ideias vão ainda mais longe e propõem que o espaço emerge de relações mais profundas, que não existe de forma independente, mas como uma consequência de interações quânticas mais fundamentais. Neste cenário, o espaço seria uma espécie de ilusão macroscópica, útil em grande escala, mas inexistente no nível mais profundo. Isso é difícil de aceitar, porque vai contra tudo o que experimentamos. Mas não seria a primeira vez que a realidade se mostra radicalmente distinta da nossa percepção. O tempo absoluto, por exemplo, parecia óbvio até que a relatividade o desmantelou. A causalidade clássica parecia inquestionável até que a mecânica quântica introduziu probabilidades fundamentais. Aqui ocorre algo parecido. Se o espaço deixa de ser contínuo, então conceitos como distância, forma e posição deixam de ser absolutos. Tornam-se aproximações. Ferramentas válidas apenas quando olhamos de longe. Em escalas extremas, o espaço poderia não ser um lugar, mas uma rede de possibilidades. Um emaranhado dinâmico, onde o que existe é a relação entre eventos, não um cenário fixo onde ocorrem. Essa mudança de perspectiva é profunda. Nos obriga a deixar de pensar no universo como algo que está lá e começar a pensar nele como algo que acontece. O comprimento de Planck marca precisamente o ponto onde essa mudança se torna inevitável. Não porque saibamos exatamente o que ocorre ali, mas porque sabemos que nossas descrições habituais deixam de funcionar. E é aqui onde a física se torna quase estranha, inclusive poética. Não no sentido romântico, mas no sentido de se confrontar com algo que não se encaixa em nossas categorias mentais. Quando o espaço deixa de ser contínuo, não entramos em um reino menor do universo. Entramos em um reino distinto, onde as perguntas devem ser reformuladas, onde as respostas não têm forma geométrica clara e onde a própria linguagem da física precisa se reinventar. Este é o ponto da jornada,
onde a realidade deixa de parecer familiar. E é apenas o começo. Durante mais de um século, a física tem sido guiada por duas teorias extraordinariamente bem-sucedidas. Por um lado, a relatividade geral, que descreve a gravidade e a estrutura do espaço-tempo. Por outro, a mecânica quântica, que governa o comportamento da matéria e da energia nas escalas menores. Cada uma foi confirmada com uma precisão impressionante. Cada uma transformou nossa compreensão do universo. E, no entanto, há um problema fundamental. Essas duas teorias não se dão bem. Na maior parte do universo, isso não importa. A relatividade geral domina quando falamos de estrelas, planetas, galáxias e a expansão do cosmos. A mecânica quântica se encarrega de átomos, partículas e campos subatômicos. Seus domínios parecem separados por muitas ordens de magnitude. Mas quando nos aproximamos do comprimento de Planck, essa separação desaparece. Nesse regime extremo, a gravidade já não pode ser ignorada, e a mecânica quântica já não pode ser tratada como uma correção menor. Ambas reclamam ser fundamentais ao mesmo tempo, e é aí onde o edifício teórico começa a se quebrar. Para entender o conflito, convém lembrar o que cada teoria assume sobre a realidade. A relatividade geral descreve o universo como um contínuo geométrico. O espaço e o tempo formam uma estrutura suave, deformável, cuja curvatura depende da energia e da matéria presentes. As equações de Einstein nos dizem como o espaço-tempo se curva e como essa curvatura guia o movimento dos objetos. Nesta visão, tudo é determinista. Se conhecemos a distribuição de energia e matéria, podemos prever como o espaço-tempo evoluirá. Não há flutuações espontâneas. Não há incerteza fundamental. A mecânica quântica, em contrapartida, nos apresenta um mundo radicalmente distinto. As partículas não têm posições definidas até que sejam medidas. Os campos flutuam mesmo no vácuo. Os resultados são probabilísticos por natureza, não por ignorância. Essa teoria funciona com uma precisão assombrosa. Foi verificada até níveis que desafiam a intuição. Mas faz uma suposição-chave, que existe um fundo espaço-temporal bem definido, onde ocorrem os processos quânticos. E aí está o primeiro choque. A mecânica quântica precisa de um cenário estável. A relatividade geral nos diz que esse cenário é dinâmico e responde à energia. Quando tentamos quantizar a gravidade, ou seja, tratar o próprio espaço-tempo como um objeto quântico, as ferramentas habituais deixam de funcionar. As equações produzem infinitos, previsões sem sentido físico, resultados que não podem ser interpretados. Em escalas grandes, esses problemas não aparecem porque as flutuações quânticas do espaço-tempo são insignificantes. O espaço parece suave. A relatividade geral funciona. Em escalas pequenas, podemos ignorar a gravidade e usar a mecânica quântica com sucesso. Mas no comprimento de Planck, nenhuma dessas simplificações é válida. A energia necessária para explorar essas escalas faz com que o espaço-tempo flutue violentamente. Já não é uma geometria fixa, mas a mecânica quântica padrão não sabe como operar sem uma geometria definida. E a relatividade geral não sabe como lidar com uma geometria que flutua quanticamente. Ambas as teorias ficam sem chão firme. Este colapso não é uma metáfora. É literal. Os cálculos divergem. As previsões perdem significado. A linguagem matemática que usamos deixa de descrever algo coerente. É importante entender que isso não implica que alguma das duas teorias esteja incorreta. Pelo contrário, cada uma foi confirmada em seu domínio. O problema surge quando são forçadas a descrever um regime para o qual não foram projetadas.
A relatividade geral não incorpora a incerteza quântica. A mecânica quântica não incorpora uma gravidade dinâmica. É como tentar usar as regras da navegação oceânica para descrever o comportamento de moléculas em um gás. Ambas são válidas, mas não intercambiáveis. No comprimento de Planck, o espaço-tempo já não pode ser tratado como um contínuo clássico. Mas tampouco podemos tratá-lo simplesmente como um campo quântico a mais. É algo distinto. Este conflito torna-se especialmente evidente quando tentamos descrever situações extremas, como o interior dos buracos negros ou a origem do universo. Em ambos os casos, a densidade de energia atinge níveis onde as escalas de Planck são relevantes. As equações da relatividade geral prevêem singularidades, pontos onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. A mecânica quântica nos diz que os infinitos geralmente são sinais de que uma teoria está sendo aplicada fora de seu domínio. As singularidades não são necessariamente coisas reais, são indícios de que nossas teorias se quebram. O comprimento de Planck marca o ponto onde esse rompimento se torna inevitável. Não importa quão refinadas sejam as correções, não importa quantos termos adicionemos. As duas teorias, tal como estão formuladas, não podem coexistir sem contradições nesse regime. Isso tem uma consequência profunda. Nossa descrição atual do universo é incompleta. Não incompleta no sentido trivial de que faltem detalhes, mas no sentido fundamental de que carecemos de uma teoria coerente para descrever a estrutura última da realidade. E, no entanto, este colapso é também uma oportunidade. Ao longo da história, os grandes avanços em física surgiram precisamente quando teorias bem-sucedidas entram em conflito. A mecânica quântica nasceu do fracasso da física clássica em explicar certos fenômenos. A relatividade surgiu das inconsistências entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo. Hoje, o comprimento de Planck ocupa esse mesmo lugar. É o ponto onde nossas ideias mais profundas se contradizem, onde o universo nos obriga a buscar uma teoria nova, uma teoria que não trate o espaço e o tempo como simples cenários, uma teoria que incorpore a incerteza sem destruir a geometria, uma teoria que torne a gravidade e o quântico compatíveis. Até que essa teoria exista, o comprimento de Planck continuará sendo uma fronteira. Um lugar onde sabemos exatamente por que nossas teorias falham, mas ainda não como substituí-las. É o silêncio incômodo entre duas linguagens que já não podem se falar, e, ao mesmo tempo, a promessa de uma linguagem nova que ainda não sabemos formular. Quando ouvimos a palavra vazio, costumamos imaginar a ausência, um espaço completamente quieto, sem matéria, sem energia, sem atividade. Durante muito tempo, essa foi também a intuição da física clássica. O vazio era simplesmente o cenário onde as coisas aconteciam, mas não algo que tivesse comportamento próprio. A física moderna destruiu essa ideia. Em mecânica quântica, o vazio não é um estado de nada. É o estado de menor energia possível de um sistema, e ainda assim está longe de ser tranquilo. Mesmo quando não há partículas reais presentes, os campos quânticos continuam lá. E esses campos flutuam de forma inevitável. Essas flutuações não são imperfeições do modelo. São uma consequência direta do princípio da incerteza. Se a energia e o tempo não podem ser definidos com precisão infinita ao mesmo tempo, então o vazio deve experimentar pequenas variações espontâneas de energia. Aparições e desaparecimentos momentâneos, permitidos sempre que ocorram em intervalos extremamente breves.
Em escalas ordinárias, essas flutuações são diminutas. Mal afetam o comportamento do mundo que experimentamos. Mas em escalas próximas ao comprimento de Planck, seu papel muda por completo. Aqui é onde surge o conceito de espuma quântica. A ideia foi proposta por John Wheeler, um dos grandes físicos do século XX. Wheeler perguntou o que aconteceria se aplicássemos a mecânica quântica ao próprio espaço-tempo. Não as partículas dentro dele, mas a própria estrutura do espaço. A resposta foi inquietante. Se o espaço-tempo está sujeito a flutuações quânticas, então, em escalas extremamente pequenas, não pode permanecer liso nem estável. Em vez de uma geometria suave, apareceria uma espécie de espuma. Uma estrutura caótica, efêmera, cheia de deformações que aparecem e desaparecem incessantemente. Não se trata de uma metáfora poética. É uma consequência matemática de tratar a geometria como um objeto quântico. Nessa espuma, o espaço-tempo não tem uma forma fixa. Pequenas regiões se expandem, se contraem, se retorcem. A própria topologia do espaço poderia mudar de maneira transitória. Conexões que se abrem e se fecham. Atalhos microscópicos que existem durante instantes impossivelmente breves. Entre essas flutuações, algumas teorias preveem o aparecimento de mini-buracos negros. Não buracos negros, como os que associamos a estrelas colapsadas, mas versões microscópicas, com massas enormes para seu tamanho, mas com vidas extremamente curtas. Surgiriam quando uma flutuação concentra energia suficiente em uma região diminuta do espaço. Quase de imediato, evaporar-se-iam devido a efeitos quânticos. Este processo não violaria nenhuma lei conhecida. De fato, é o que ocorre quando combinamos relatividade geral e mecânica quântica de maneira formal, embora incompleta. Nesta escala, o espaço-tempo deixa de ser o pano de fundo passivo do universo. Torna-se um ator dinâmico, agitado, imprevisível. Cada ponto do espaço estaria submetido a um constante borbulhar de mudanças. A palavra espuma é adequada porque descreve algo que não tem estrutura estável em pequena escala, mas que pode parecer uniforme quando observado de longe. Uma espuma está cheia de bolhas que nascem e morrem. No entanto, à distância, só vemos uma superfície mais ou menos contínua. Assim poderia ser o espaço-tempo. Em grandes escalas, a espuma quântica se promedia. As flutuações se cancelam. O espaço parece suave, contínuo, obediente às equações de Einstein. Mas quando tentamos nos aproximar demais, a estrutura subjacente se revela caótica. Este comportamento tem implicações profundas. Se o espaço-tempo flutua de maneira tão extrema, então conceitos como distância e duração perdem estabilidade. Dois eventos muito próximos poderiam não ter uma separação bem definida. A própria ordem causal poderia se tornar difusa. Não porque o universo seja ilógico, mas porque estamos forçando conceitos clássicos em um regime onde não se aplicam. É importante sublinhar que a espuma quântica não é uma invenção gratuita, nem uma ideia tirada da ficção científica. Não descreve uma paisagem visual literal que possamos imaginar facilmente. Descreve o comportamento matemático de um sistema quando se aplicam regras quânticas à geometria. Não há bolhas visíveis. Não há mini-buracos negros flutuando como objetos reconhecíveis. Há estados quânticos do espaço-tempo que não admitem uma representação clássica. E, ainda assim, essa ideia tem consequências potencialmente observáveis. Algumas teorias sugerem que a espuma quântica poderia deixar vestígios muito sutis na propagação da luz a grandes distâncias. Pequenas irregularidades acumuladas durante viagens cosmológicas, ou leves limitações na precisão
com que pode ser definida uma distância, mesmo em escalas macroscópicas. Até agora, não há evidência direta desses sinais. Mas o fato de podermos levantar essas perguntas mostra que a espuma quântica não é apenas uma curiosidade teórica. É uma hipótese séria sobre a natureza última do espaço. Além disso, essa ideia muda nossa relação com o vazio. O vazio já não é um fundo silencioso. É uma entidade ativa, vibrante, essencial para a estrutura do universo. Não é algo que esteja lá, esperando para ser ocupado, mas algo que participa da dinâmica da realidade. Nesse contexto, o universo não descansa nunca. Mesmo em ausência total de matéria e radiação, o espaço-tempo estaria cheio de atividade invisível. O comprimento de Planck é a escala na qual essa atividade se torna dominante, onde as flutuações já não são pequenas correções, mas o comportamento principal, onde o espaço não pode se manter rígido nem definido. Este é o ponto onde nossas intuições falham completamente. Pensar em um espaço que ferve, que muda, que cria e destrói microestruturas constantemente é profundamente contraintuitivo. Mas a história da física nos ensinou que a realidade não tem obrigação de ser intuitiva. A espuma quântica representa uma das ideias mais radicais da física moderna. Não porque seja extravagante, mas porque questiona o conceito mesmo de cenário. Nos diz que o espaço não é o lugar onde as coisas acontecem, mas uma coisa que acontece. E nesse fervilhar silencioso, nesse nível onde nada permanece, poderia se esconder a chave para unir a gravidade com o mundo quântico. Um nível onde a geometria deixa de ser fixa e a realidade se torna pela primeira vez verdadeiramente dinâmica em todos os seus aspectos. Aqui, o universo não se constrói sobre o espaço-tempo. O universo é o espaço-tempo, flutuando. O que dizem as teorias de gravidade quântica? Até agora percorremos um território onde nossas teorias atuais começam a falhar. Sabemos que, na escala do comprimento de Planck, a relatividade geral e a mecânica quântica entram em conflito. Sabemos que o espaço poderia deixar de ser contínuo e que o vazio poderia estar cheio de flutuações extremas. Mas reconhecer um problema não é o mesmo que resolvê-lo. Aqui entra em cena a gravidade quântica. A gravidade quântica não é uma teoria única, fechada e definitiva. É um conjunto de tentativas para responder a uma pergunta central: como descrever o espaço, o tempo e a gravidade quando os efeitos quânticos já não podem ser ignorados? Cada abordagem propõe uma resposta distinta, com ideias profundas e, em muitos casos, radicais. Comecemos com a mais conhecida. A teoria de cordas parte de uma intuição simples, embora suas consequências sejam complexas. Em vez de considerar que as partículas fundamentais são pontos sem tamanho, propõe que são objetos estendidos extremamente pequenos, chamados cordas. Essas cordas vibram de distintas maneiras, e cada modo de vibração se manifesta como uma partícula diferente. O importante nesse contexto não são tanto as cordas em si, mas o que implicam para o espaço-tempo. Na teoria de cordas, a gravidade não é adicionada de fora. Surge de maneira natural. Uma das vibrações possíveis da corda se comporta exatamente como o graviton, a partícula hipotética que transmitiria a gravidade. Isso foi uma surpresa importante quando a teoria começou a se desenvolver. Na escala de Planck, a teoria de cordas sugere que já não faz sentido falar de pontos exatos no espaço. As cordas têm um comprimento mínimo. Não podem ser comprimidas indefinidamente. Isso introduz uma espécie de limite natural à resolução do espaço. O espaço, então,
não estaria feito de pontos infinitamente pequenos, mas de interações entre objetos estendidos. Tentar localizar algo com precisão absoluta perde sentido, porque as cordas sempre ocupam uma região mínima. Além disso, a teoria de cordas propõe que o espaço tem mais dimensões do que percebemos. Não dimensões grandes e visíveis, mas dimensões compactas, enroladas sobre si mesmas, em escalas próximas ao comprimento de Planck. Essas dimensões adicionais influenciariam as propriedades fundamentais das partículas e das forças. Nesse quadro, o espaço-tempo continua existindo, mas sua estrutura é mais rica e flexível do que sugere a relatividade geral. Não é simplesmente um fundo contínuo, mas algo moldado pelas vibrações e relações entre cordas. No entanto, a teoria de cordas tem um preço. É matematicamente exigente e, até agora, não produziu previsões diretas que possam ser comprovadas experimentalmente. Ainda assim, oferece uma visão coerente na qual a gravidade e a mecânica quântica convivem sem contradições. A gravidade quântica de laços adota uma abordagem muito distinta. Em vez de introduzir novos objetos dentro do espaço, questiona diretamente a natureza do próprio espaço. Essa teoria parte da relatividade geral e tenta quantizá-la, sem adicionar dimensões extras nem partículas novas. O resultado é uma imagem na qual o espaço não é contínuo, mas discreto. Segundo a gravidade quântica de laços, o espaço é formado por uma rede de relações fundamentais, chamadas redes de spins. Essas redes não vivem dentro do espaço. Elas são o espaço. Cada elo e cada nó representa unidades mínimas de área e volume. Na escala de Planck, o espaço não pode ser dividido arbitrariamente. Há áreas mínimas e volumes mínimos. Não porque alguém os imponha, mas porque as equações o exigem. Nessa visão, o espaço se parece menos com um tecido suave e mais com uma estrutura tecida, mas não uma malha rígida, e sim uma rede quântica dinâmica. As conexões mudam. A geometria evolui no tempo. O tempo, de fato, ocupa um lugar peculiar nessa teoria. Em algumas formulações, o tempo não aparece como uma variável fundamental. A mudança ocorre, mas não necessariamente em relação a um relógio externo. Isso sugere que o tempo poderia ser uma propriedade emergente, não uma dimensão básica. Na gravidade quântica de laços, o comprimento de Planck marca o tamanho típico dos átomos de espaço, não como partículas, mas como unidades geométricas. Em escalas maiores, essas unidades se combinam e dão lugar ao espaço contínuo que experimentamos. Essa teoria tem tido sucesso ao resolver alguns problemas conceituais, como as singularidades. Em certos modelos, o Big Bang não é uma singularidade infinita, mas uma transição de um estado prévio. O espaço não colapsa até desaparecer. Ele salta. Além dessas duas grandes linhas, existem outras propostas que tentam abordar a gravidade quântica de ângulos distintos. Algumas teorias sugerem que o espaço-tempo é emergente, resultado de algo mais fundamental que não é geométrico. Nessas ideias, o primário não é o espaço, mas as relações de informação, de causalidade ou de emaranhamento quântico. O espaço seria uma forma útil de descrever padrões estáveis em larga escala. Outras abordagens exploram a ideia de que a causalidade, não a geometria, é o elemento básico. Nesses modelos, o universo é construído como uma rede de eventos relacionados causalmente, e o espaço-tempo aparece como uma descrição aproximada dessa rede quando observado de longe. Também há abordagens que modificam a relatividade geral de maneira controlada, introduzindo novos princípios que limitam como o espaço se comporta em escalas extremas. Nesses casos, o comprimento de Planck
atua como uma constante que regula a estrutura da realidade. O que todas essas teorias têm em comum é uma rejeição à ideia de um espaço-tempo infinitamente divisível e passivo. Em todas elas, o espaço na escala de Planck é dinâmico, limitado e profundamente distinto de nossa intuição cotidiana. Nenhuma dessas teorias foi confirmada de maneira definitiva. Todas enfrentam desafios matemáticos, conceituais e experimentais. Mas todas coincidem em algo essencial. A estrutura do espaço em escalas extremas não pode ser descrita com as ferramentas atuais. A gravidade quântica não busca adicionar um detalhe a mais ao nosso mapa do universo. Busca redesenhar o mapa completo. E nesse redesenho, o comprimento de Planck não é um detalhe técnico. É o ponto onde o espaço deixa de ser um cenário e se torna um protagonista, onde a geometria deixa de ser fixa e se torna algo que nasce, muda e talvez emerge de princípios mais profundos que ainda não compreendemos. Essas teorias não oferecem uma resposta definitiva. Oferecem um panorama, uma lembrança de que, mesmo nos lugares onde o conhecimento parece parar, a imaginação científica continua trabalhando. Silenciosa, paciente, empurrando os limites do que significa entender o universo. Faz sentido falar em antes ou depois. Em nossa experiência cotidiana, o tempo parece a coisa mais óbvia do mundo. Flui, avança, vai do passado para o futuro sem parar. Tudo o que fazemos acontece dentro dele. Medimos os dias, os anos, as lembranças. Pensamos em causas e consequências como se o tempo fosse uma linha clara e ordenada. Mas quando a física se aproxima das escalas mais profundas do universo, essa certeza começa a desaparecer. A ideia de um tempo absoluto já foi questionada há mais de um século. Com a relatividade, aprendemos que o tempo não é o mesmo para todos. Depende do movimento, da gravidade, da energia. Dois relógios podem avançar a ritmos distintos e ambos estar corretos. O tempo deixou de ser universal. Ainda assim, continuava sendo algo real. Algo que existia como uma dimensão a mais do espaço-tempo. O verdadeiro problema aparece quando tentamos levar essa ideia até o comprimento de Planck. Nesse regime extremo, não só se torna difícil medir o tempo, torna-se difícil defini-lo. A mecânica quântica nos diz que o tempo e a energia estão ligados por uma relação de incerteza. Quanto mais precisamente tentamos definir um intervalo temporal, maior é a incerteza na energia envolvida. Em escalas ordinárias, esse efeito é desprezível. Em escalas extremas, torna-se dominante. Se tentarmos definir intervalos de tempo cada vez menores, as flutuações de energia se tornam tão grandes que o próprio espaço-tempo começa a se comportar de forma caótica. O tempo deixa de ser um parâmetro suave que ordena os eventos. Ao mesmo tempo, a relatividade geral nos diz que o tempo não existe separado do espaço. É parte de uma estrutura geométrica que pode se curvar, esticar e romper. Se essa estrutura flutua quanticamente, então o tempo também o faz. Isso nos leva a uma ideia inquietante. Na escala de Planck, o tempo poderia não existir como uma dimensão bem definida, não como uma linha, não como uma flecha, não como um fluxo contínuo. Algumas teorias de gravidade quântica reforçam essa ideia. Em certas abordagens, o tempo não aparece como uma variável fundamental nas equações. O que aparece são relações entre estados, mudanças correlacionadas. O tempo emerge apenas quando observamos o sistema de uma perspectiva macroscópica. Nesse sentido, o tempo poderia ser uma aproximação, não um ingrediente básico do universo. Isso é profundamente contraintuitivo,
porque toda a nossa linguagem é construída em torno do tempo. Perguntamos o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que causou o quê. Mas essas perguntas podem deixar de fazer sentido quando descemos às escalas mais profundas. Aqui é onde a origem do universo entra em jogo. O Big Bang costuma ser descrito como um momento inicial, um ponto no tempo onde tudo começou. Mas essa descrição é enganosa se a tomamos muito literalmente. Segundo a relatividade geral, se retrocedermos no tempo, o universo se torna cada vez mais denso e quente, até chegar a uma singularidade. Um ponto onde as equações prevêem densidade infinita e volume zero. Mas, como já vimos, as singularidades costumam indicar que uma teoria foi levada além de seu domínio de validade. Perto do Big Bang, as escalas de Planck se tornam relevantes. A gravidade e a mecânica quântica já não podem ser ignoradas. E nesse regime, o conceito clássico de tempo poderia deixar de se aplicar. Isso significa que perguntar o que aconteceu antes do Big Bang pode ser uma pergunta mal formulada. Não porque não saibamos a resposta, mas porque o conceito de antes poderia não existir nesse contexto. É como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. A pergunta usa um quadro que deixa de ser válido nesse ponto. Algumas teorias sugerem que o Big Bang não foi um começo absoluto, mas uma transição, uma mudança de fase do universo. Um rebote de um estado anterior. Mas mesmo nesses modelos, o tempo tal como o entendemos poderia não se estender além de certo limite. Outras propostas vão mais longe e sugerem que o tempo emerge junto com o espaço, que não houve um antes, mas uma região onde as noções de tempo e espaço ainda não estavam definidas. Isso desafia profundamente nossa intuição causal. Estamos acostumados a pensar que todo evento tem uma causa anterior. Mas a física moderna sugere que a própria causalidade poderia ser uma propriedade emergente, válida apenas quando o tempo está bem definido. Em escalas de Planck, o universo poderia não obedecer a uma narrativa linear. Poderia existir em um estado onde as relações não estão ordenadas temporalmente da forma clássica. Isso não implica caos absoluto. Implica que a ordem que percebemos é uma propriedade coletiva, não fundamental. Dessa perspectiva, o tempo seria similar à temperatura. Em nível microscópico, as partículas não têm temperatura. A temperatura emerge quando consideramos grandes conjuntos. Do mesmo modo, o tempo poderia emergir quando consideramos sistemas macroscópicos, não quando analisamos a estrutura última do espaço-tempo. Essa ideia muda por completo nossa relação com a origem do universo. O Big Bang não seria o primeiro instante, mas o limite de uma descrição, o ponto onde nossas noções clássicas deixam de funcionar. Além desse ponto, não há passado nem futuro, apenas uma região onde a linguagem do tempo ainda não se aplica. Isso também tem implicações filosóficas profundas. Se o tempo não é fundamental, então o fluxo que experimentamos poderia ser uma consequência de como nosso cérebro e nosso ambiente organizam a informação, não uma propriedade básica do cosmos. E, no entanto, essa conclusão não trivializa nossa experiência. Pelo contrário, a situa dentro de um contexto mais amplo. Nos mostra que o tempo que vivemos é real em nossa escala, embora não seja absoluto. O comprimento de Planck marca o limiar onde o tempo começa a perder seu papel central, onde deixa de ser o eixo em torno do qual a realidade se organiza. E isso é talvez uma das descobertas mais desconcertantes da física moderna, porque nos obriga a aceitar que mesmo algo tão íntimo como a passagem do tempo poderia não ser uma verdade universal, mas uma propriedade emergente do universo.
Nesse limite silencioso, onde o antes e o depois se dissolvem, não encontramos respostas simples. Encontramos um convite para reformular as perguntas e para reconhecer que a origem do universo não é apenas um problema de cosmologia, mas um desafio profundo à nossa forma de entender a própria realidade. Quando pensamos na origem do universo, a primeira coisa que nos vem à mente é o Big Bang, essa espécie de explosão inicial que deu início a tudo o que conhecemos: o espaço, o tempo, a matéria, a energia. Durante décadas, os cientistas têm trabalhado com a ideia de um universo que se expande a partir de um estado extremamente denso e quente. Os modelos matemáticos da relatividade geral de Einstein nos permitem retroceder no tempo, até os instantes mais primordiais do cosmos, aproximando-nos cada vez mais desse ponto zero inicial. Mas aqui é onde surge um problema fascinante. Quando tentamos descrever o que acontecia nos primeiros instantes, nos deparamos com limites que não são tecnológicos, mas fundamentais. A física que usamos para o mundo cotidiano e até para as estrelas deixa de funcionar. A relatividade geral nos diz como a gravidade molda o espaço e o tempo, mas assume que estes são contínuos, suaves, infinitamente divisíveis. A mecânica quântica, por outro lado, nos diz como as partículas e a energia se comportam em escalas microscópicas, mas não contempla a gravidade. E justo quando retrocedemos ao instante inicial do universo, essas duas teorias entram em conflito. Aqui é onde o comprimento de Planck entra em cena. Este número incrivelmente pequeno, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros, não é apenas um dado curioso, mas um limite fundamental. É a escala em que os conceitos de espaço e tempo, tal como os entendemos, deixam de fazer sentido. Qualquer tentativa de descrever distâncias menores nos leva a paradoxos, a inconsistências matemáticas, a situações onde mesmo o próprio tempo poderia perder seu significado. Para termos uma ideia, imagine que tentamos medir uma maçã com uma régua. Se cortarmos a maçã em pedaços cada vez menores, chegamos a um ponto em que os pedaços são tão diminutos que a régua já não funciona, que a noção de tamanho deixa de fazer sentido. O comprimento de Planck é algo assim, mas em uma escala tão diminuta que supera qualquer comparação com o cotidiano. E no contexto do Big Bang, essa escala se torna crucial. Antes que o universo tivesse um tamanho maior que o comprimento de Planck, falar de dentro ou fora, de em cima ou embaixo, de tempo e espaço, simplesmente não faz sentido. Se tentarmos usar a relatividade geral para descrever esse primeiro instante, obtemos resultados absurdos. Densidades infinitas, temperaturas infinitas, curvaturas infinitas. É o que os cientistas chamam de singularidade. Mas as singularidades não são lugares reais, e sim sinais de que nossas equações chegaram ao seu limite. São um aviso de que precisamos de uma descrição mais profunda, que combine gravidade e mecânica quântica, uma teoria de gravidade quântica. Sem ela, o início do universo é inatingível para a física tal como a conhecemos. Aqui é onde entra um conceito que pode parecer estranho. O universo, em suas primeiras frações de segundo, poderia ter sido dominado pela incerteza quântica. A ideia não é nova, mas sim surpreendente. A mecânica quântica nos diz que não podemos conhecer com exatidão simultaneamente certas propriedades de um sistema, como posição e momento. Em escalas de Planck, isso significa que o próprio espaço-tempo treme, flutua, se agita de maneira que a noção de trajetória ou localização perde sentido. O universo, em seus primeiros instantes,
não era um espaço liso, mas um mar turbulento de possibilidades, um terreno onde o que hoje consideramos leis físicas poderia ter sido mais um conjunto de probabilidades. Imaginemos, por um momento, que o universo é como um oceano que se agita sob a influência de correntes invisíveis. Em grande escala, vemos ondas suaves e previsíveis, como a física que observamos na Terra ou no espaço. Mas se pudéssemos nos reduzir ao tamanho de moléculas e átomos, descobriríamos que a água não é contínua. É formada por moléculas em movimento constante, colidindo umas com as outras. Agora imagine nos reduzirmos ainda mais, muito mais que o tamanho de um átomo, até chegar ao comprimento de Planck. Ali, o oceano do espaço-tempo deixa de parecer líquido e uniforme. Ele se converte em algo que mal podemos imaginar. Um tecido vibrante e mutável, onde a continuidade desaparece. Essas ideias, embora abstratas, têm implicações profundas para como concebemos o nascimento do universo. Se o espaço e o tempo não existiam de maneira clássica antes do comprimento de Planck, então o Big Bang, como um ponto definido, deixa de ser uma descrição literal. Não foi uma explosão em um espaço pré-existente. Foi a criação simultânea do espaço e do tempo, de modo que antes de certo limite, não podemos dizer que existia algo antes ou depois. O universo não surgiu em um ponto dentro de outro espaço, mas o próprio espaço se expandiu de um estado onde as leis clássicas ainda não tinham sentido. Por isso, os cosmólogos modernos buscam teorias de gravidade quântica. Tentam descrever como um universo poderia surgir de um estado onde o comprimento de Planck marca o limite da descrição. A teoria de cordas, por exemplo, sugere que as partículas fundamentais não são pontos, mas diminutas cordas que vibram. Nessa escala, a geometria do espaço se entrelaça com as propriedades dessas cordas, e os conceitos clássicos de espaço e tempo emergem apenas quando observamos escalas muito maiores. A gravidade quântica de laços, em contrapartida, propõe que o próprio espaço é formado por átomos de espaço, nós e elos que definem um tecido granular. Cada abordagem tenta reconstruir um universo coerente desde o nível mais fundamental possível, onde o comprimento de Planck atua como a unidade mínima de medida. Essas ideias não apenas mudam como entendemos o início do cosmos, mas também nossa concepção de causalidade. Em nosso mundo cotidiano, os eventos ocorrem em uma ordem linear. Primeiro isto, depois aquilo. Mas se o tempo perde significado em escalas de Planck, essa ordem se torna difusa. A pergunta, o que aconteceu primeiro, deixa de fazer sentido. Mais precisamente, o que ocorre é um emaranhado de probabilidades que só se torna definido quando o universo cresce além dessa escala mínima. O tempo, então, poderia ser uma propriedade emergente, não fundamental. Uma espécie de ilusão útil em grande escala, mas inexistente nos instantes iniciais. Tudo isso nos leva a uma conclusão intrigante. O nascimento do universo não é apenas um problema de física, mas um mistério conceitual. O comprimento de Planck nos sinaliza um horizonte. Além dele, nossas intuições sobre espaço, tempo, causa e efeito já não funcionam. Qualquer tentativa de descrever o Big Bang clássico como um evento com coordenadas precisas em um espaço pré-existente é uma extrapolação que a própria natureza não permite. Em vez disso, precisamos aceitar que o universo emergiu de algo que não podemos visualizar diretamente. Algo onde as leis que damos por certas ainda não existiam. Ainda mais, esse limite sugere que talvez o universo tenha uma origem que não é singular no sentido clássico. Algumas teorias propõem
que o que chamamos de Big Bang poderia ser um rebote de um universo anterior, um ciclo de contração e expansão, onde o comprimento de Planck define o tamanho mínimo alcançável. Outras sugerem que o universo surgiu de flutuações quânticas em um vazio, que não é vazio no sentido tradicional, mas um estado cheio de potencialidades. Em todos os casos, o comprimento de Planck marca a fronteira onde o conhecido se encontra com o desconhecido. Em resumo, o comprimento de Planck não é um detalhe técnico, nem um número arbitrário. É a chave para compreender por que o universo não pode ser explicado completamente com a física clássica em seus primeiros instantes. Nos ensina que o espaço e o tempo nem sempre existiram como os conhecemos, que a causalidade é uma propriedade emergente e que a realidade, em seu nível mais profundo, é muito mais estranha e fascinante do que nossa intuição permite imaginar. Olhar para trás, até o nascimento do cosmos, é nos confrontarmos com essa fronteira, um limite onde a ciência toca o desconhecido, onde as equações tradicionais falham e onde precisamos de novas ideias para continuar entendendo nosso universo. Poderemos comprovar isso algum dia? Se o comprimento de Planck marca a fronteira mais pequena do universo, surge uma pergunta natural. Poderemos alguma vez observar diretamente o que ocorre nessa escala? A resposta, pelo menos por enquanto, é que é extremamente difícil. Não é uma questão de falta de tecnologia ou de engenho humano. É uma limitação fundamental da física. Para medir algo, precisamos interagir com isso, enviar sinais, usar energia. Mas na escala de Planck, qualquer tentativa de observação altera a realidade que queremos medir de maneira irreversível. Concentrar energia suficiente para ver distâncias tão diminutas criaria, de fato, um buraco negro, fechando qualquer janela de observação. Isso não significa que tudo seja pura especulação. Os cientistas buscam sinais indiretos, pistas que poderiam confirmar ou refutar nossas teorias. Por exemplo, algumas teorias prevêem que o universo primitivo deixou marcas sutis na radiação cósmica de fundo, um eco antigo do Big Bang que ainda podemos observar. Outras sugerem que poderiam existir desvios microscópicos na propagação da luz ou de partículas de alta energia, efeitos mínimos que poderiam se acumular em grandes distâncias e ser detectáveis por experimentos precisos. Existem também experimentos de física de partículas e colisionadores que, embora não alcancem o comprimento de Planck, nos ajudam a entender como a gravidade se comporta em escalas pequenas. Cada descoberta, cada medida mais precisa, permite restringir as teorias, descartando algumas possibilidades e reforçando outras. A ciência avança assim, mesmo sem ver diretamente o núcleo mais profundo do universo. Podemos nos aproximar dele através de consequências observáveis e padrões indiretos. De certo modo, a dificuldade de comprovar essas ideias reflete o extraordinário do conceito. O comprimento de Planck não é apenas um número. É um limite que nos convida a ser criativos, a pensar em novas formas de experimentar e em sinais que poderiam estar escondidos no que já podemos medir. Não é uma porta fechada, mas um desafio. Como explorar o que está além do nosso alcance imediato? Como compreender um universo que, em sua mínima escala, nos supera? O comprimento de Planck não é simplesmente um obstáculo técnico ou um número que os físicos usam em fórmulas. É um aviso silencioso. Nossa compreensão da realidade poderia ser incompleta. Durante séculos, acreditamos que o espaço e o tempo são contínuos, infinitamente divisíveis, que podemos analisá-los até a última fração.
A física moderna nos mostra que não necessariamente é assim. Existe um limite, um horizonte, que nos lembra que nossas ferramentas conceituais e matemáticas são, em última instância, aproximações. Aceitar este limite não é renunciar ao conhecimento, mas ampliar nossa perspectiva. Ensina-nos humildade intelectual. Por mais avançadas que sejam nossas teorias, sempre haverá fronteiras onde a intuição e a experiência cotidiana deixam de funcionar. O comprimento de Planck nos lembra que a realidade pode ser mais estranha do que nossa mente pode conceber, e que o que chamamos de espaço e tempo poderiam ser propriedades emergentes, não fundamentais. Este limite também se conecta com a curiosidade humana. Cada vez que nos aproximamos dele, nos confrontamos com perguntas que não são apenas físicas, mas filosóficas. O que significa que o tempo possa não existir em escalas diminutas? O que implica que o espaço seja granular ou flutuante? O comprimento de Planck nos convida a explorar além do visível, a nos perguntar o que significa realidade quando as regras que damos por certas já não se aplicam. Em certo sentido, é um lembrete de que a ciência não é apenas um conjunto de fórmulas e experimentos. É uma jornada de descoberta que também desperta assombro e reflexão. O comprimento de Planck marca o limite onde termina nossa certeza e começa o mistério. E esse mistério é o que impulsiona a imaginação, a criatividade e a busca incansável para entender o universo, mesmo quando a resposta definitiva parece inatingível. Ao chegar ao final desta jornada, percebemos algo profundo. Talvez ainda não saibamos formular as perguntas corretas. O comprimento de Planck não nos oferece respostas definitivas sobre a origem do universo, nem sobre a natureza última do espaço e do tempo. Em vez disso, ele nos aponta um limite, um horizonte onde nossas teorias atuais deixam de funcionar e onde a intuição humana tropeça com o desconhecido. É como olhar para um mar nebuloso. Vemos a superfície, compreendemos suas ondas e correntes, mas além há territórios que ainda não podemos cartografar. O comprimento de Planck nos indica exatamente onde termina nossa compreensão direta e começa esse terreno inexplorado. Não é um encerramento, mas um convite a continuar perguntando, a seguir imaginando e a reconhecer que o universo pode ser mais estranho, mais sutil e mais fascinante do que fomos capazes de conceber até agora. O que este limite nos ensina não é apenas físico, mas também filosófico. Ele nos lembra que a curiosidade humana é ilimitada e que cada fronteira descoberta abre novas perguntas. Mesmo que não possamos observar diretamente o tecido mais profundo do cosmos, podemos buscar pistas, construir modelos, imaginar cenários e, acima de tudo, manter-nos abertos a ideias que desafiem nossa percepção do tempo, do espaço e da própria realidade. A ciência, no final, não é apenas acumular respostas. É aprender a formular perguntas cada vez mais precisas e profundas. Se você quiser continuar explorando temas como este, as narrações completas deste e de outros vídeos podem ser baixadas no link do vídeo para desfrutá-las sem interrupções e a qualquer momento. É uma maneira de mergulhar na ciência de forma tranquila, sem anúncios nem distrações, e deixar que as ideias fluam enquanto você escuta, pensa e se maravilha. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao limite do universo. Se você gostou desta exploração, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este conteúdo com aqueles que também amam a ciência e o mistério do cosmos. Cada inscrição e cada comentário nos ajuda a continuar criando vídeos longos, detalhados e reflexivos
para aqueles que buscam compreender um pouco mais do universo que habitamos.